o Rei Jesus está chamando o povo para um concerto, está chamando o povo para um compromisso, está chamando os vasos para encher de azeite e derramar o azeite na nação, na própria nação evangélica e no mundo também. Porque Deus mostrava na revelação que a casa, o templo, era um templo religioso e pagão. Porque os crentes estão acumulando uma religiosidade, sem compromisso, sem aliança, colocando na frente as obrigações que os homens encarregam e suas próprias atividades. Quando Deus chamou o discípulo, mandaram largar, os pescadores largando suas redes foram ser pescadores de homens. O apóstolo Paulo pregava até 2 da manhã, meia-noite, porque ele sabia que o tempo era escasso. Aí nós temos que ter ordem de essência, então eles eram desorganizados e não tinha decência. Sendo assim, eles eram desorganizados e não tinha decência. Porque quando Deus queria falar, o Espírito Santo queria atuar, ele sabia da necessidade do povo e dava vazão. Porque os compromissos eram com Deus. E naqueles vasos de Deus, vasos enrustidos, que não dão lugar a Deus, mas as pessoas muitas vezes entram no templo e saem do templo da mesma maneira. Porque o que Deus quer fazer, os vasos não dão lugar a fazer. Quando Jeremias, quando Ezequias chamou o povo para um concerto, era para tomar a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo Jesus, o nosso Rei. Nova subnércia, e parece que muitos esquecem disso. Só lembra mensalmente que tomar a Páscoa, um pedacinho de pão com cálice de suco de uva. Mas o que é que Jesus quer? Virar a página, não é virar a página, virar a página do estado espiritual da igreja. Nova subnércia, autoridade a todos, pequenos e grandes, autoridade espiritual na batalha eu sou. Ele disse que eu vos dei poder e autoridade contra toda a carne, principados e potestades. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem os pecados serão retidos. Mas a igreja não tem uma consciência plena do que é viver Cristo, do que é autoridade, do que para que foi chamado, para que foi escolhido, da porção que Deus deu a cada um. A igreja está ferida, a igreja está problemática, a igreja tem uma supermercado doente, e Deus tem os remanescentes da última hora para falar aquilo que está no coração dele. E ele precisa de vasos, irmã Marinha, que não fique preocupado por ele. Você é um vaso de prova da Cachai, uma bandeira da açúcar, e as terras que estamos em guerra. A irmã Maluca sempre decidiu para alguém aqui, uma bandeira da açúcar, Rananava subnércia, o testemunho decidiu para uma pessoa, letrocando na subnércia. Aleluia! Ainda venho falar da unidade desse círculo de oração. O diabo divide, irmã, o diabo tem dividido a igreja, tem competido o que é maior do que o outro, não tem da beleza, não até que as terras mundial. E Deus vai vir com um concerto para que nós possamos celebrar a Páscoa, não é de mês em mês, é todos os dias. Quando Jesus Cristo veio vacinar e quando Ezequias chamou os sacerdotes, os levitas, os sacerdotes não estavam prontos. Os levitas não estavam santificados só uma parte, e como não era muito, e como eram os sacerdotes, mas foram santificados, os levitas fizeram a
Os deuses das nações estrangeiras não conseguiram livrar eles das mãos, das minhas mãos, das mãos dos meus pais. Porventura o seu Deus vai livrar a aldeia da supenácia. E não foi isso que na revelação o diabo disse, nós vamos aclamar porque Deus não vai livrar. Suficácia, mas Ezequias ficou firme e confiante no Senhor. Creu pela Emanácia. Qualquer luta desestabiliza o povo. E nós não podemos